Convido os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Vou compartilhar uma palavra que está escrita no livro de João, capítulo 1, do verso 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito. Bom, meus queridos ouvintes, esta palavra aqui se refere a Jesus, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, como os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo foi criado pela Sua palavra. Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo que está lá nos céus. Jesus, Ele tem a mesma essência do Pai, Ele é Deus também. Jesus, Ele é o nosso Salvador e libertador das nossas vidas. Está escrito que em João 3,16, que Deus amou muito de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos ouvintes, o amor de Deus foi capaz de dar seu único Filho para morrer por nós. O amor insondável, o amor que excede todo entendimento. Você não consegue entender. E esse amor foi capaz de dar seu único Filho. E Jesus, por amor a nós, Ele se fez carne. Isto é, Ele teve a sua natureza humana. Ele passou por tudo que a gente passou. Ele sentiu o que a gente sentiu. Como, por exemplo, a nossa dor, o nosso cansaço. Ele passou por sofrimento, por tentação, por fome, por sede, passou por tudo, pela morte, mas em nada ele pecou. Jesus foi o único perfeito na terra. Ele nasceu, viveu e morreu sem pecado. Ele é o maior e supremo exemplo a ser seguido por nós. Ele veio também a esta terra com a missão de salvar os pecadores. Ele não veio para os curados, mas sim para os doentes, para curar os feridos. E quer dizer que Ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Naquela cruz, Ele carregou todos os nossos pecados, voluntariamente, ninguém o obrigou. E o motivo, o propósito para que Ele morresse por nós, é para nos dar a salvação, para nos livrar da ira de Deus, porque nós estávamos condenados. E a morte dele serviu para isso, para que nós possamos ter a salvação. Mas para isso é preciso que você venha a Jesus Cristo, aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador. Porque sem Jesus você está perdido, você está caminhando para a eternidade sem Jesus. Amém. E para terminar, depois da sua morte, Jesus ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Ele, ressuscitando dos mortos, Ele provou que a morte não tem poder sobre Ele. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, Ele venceu a morte, porque se não tivesse vencido a morte, a gente estaria crendo numa pessoa que teve o mesmo fim que nós. O mesmo fim que o nosso, porque nós morremos e não podemos voltar à vida. Mas o destino de Jesus foi diferente. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, provando que a morte não tem poder sobre Ele. Jesus, Ele está sentado à destra do Pai. Ele agora está... Jesus agora é o nosso Salvador e Senhor. E eu quero dizer que Ele é todo poderoso para te curar, a curar suas feridas, para transformar a sua vida, e para te libertar das garras do pecado. Jesus, Ele tem um Pai que quer que todos se salvem. Ele não quer que ninguém venha se perder, mas Deus, Ele não obriga ninguém a ir à salvação. É escolha sua. Se você quiser ir, até Jesus vá, mas se não quiser, pronto, o destino é inferno. E aproveite esta oportunidade, que amanhã nós sabemos o nosso fim, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.